Começou hoje em Fortaleza o 6º encontro dos BRICS, o grupo formado por 5 economias emergentes que discute mecanismos para fortalecer o bloco econômico. Antes de viajar para o encontro, a presidente Dilma Rousseff recebeu o colega russo Vladimir Putin no Palácio do Planalto. Os dois chefes de Estado assinaram acordos nas áreas de comércio exterior, cooperação científica e tecnológica, aviação civil e defesa. Sobre os conflitos mundiais, a presidente falou que é preciso respeitar os organismos internacionais, como a ONU, na busca pela paz. Dilma cumprimentou a posição da Rússia em confrontos no Oriente Médio e na guerra civil na Síria. A presidente não comentou a interferência russa na Ucrânia, que teve a região da Crimeia anexada por Moscou. À tarde, Dilma e Putin seguiram para a capital cearense, onde participam amanhã da reunião anual dos países do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na abertura do fórum, cerca de 700 empresários participaram de uma rodada de negócios. E ministros da área econômica discutiram a criação de um banco de desenvolvimento e um fundo de reserva para socorrer países em crise financeira. A partir dessa reunião, foi criado um relatório de decisões que será apresentado no 2º dia do encontro aos chefes de Estado. No documento constam análises de mercado e habilidades que possam permitir os avanços de investimentos e no comércio exterior. Na quarta, os chefes de Estado dos BRICS se reúnem em Brasília com presidentes de países da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas. Analistas apontam que até 2015 os BRICS devem responder por 1/4 do PIB mundial. Apesar da expansão econômica, os países ainda têm dificuldade em ganhar espaço nas organizações financeiras internacionais. A criação de um banco de desenvolvimento tenta superar essa questão. O Banco de Desenvolvimento dos BRICS vai estrear com um capital de 50 bilhões de dólares. Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul devem ter participações iguais, tanto no aporte financeiro quanto no controle da instituição. O banco vai funcionar como BNDES, emprestando dinheiro para projetos de infraestrutura e fomento econômico dos países do bloco e das economias emergentes. Também será formado um fundo com 100 bilhões de dólares. A ideia é criar alternativas ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional. São instituições que já estão em xeque há algum tempo. Eles até conseguiram, num certo momento, colocando dinheiro, criando novos arranjos de investimento e tal. Mas isso ainda não passou, por exemplo, pelo Congresso americano. Então eles procuram dar um recado, olha, se vocês não conseguiram, nós vamos tentar fazer isso. Os BRICS apareceram pela primeira vez no cenário internacional num estudo de 2001, ainda sem a África do Sul. Os 5 países têm 43% da população mundial, com destaque para a China e Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes. O bloco representa 23% da economia global. Nos primeiros 6 meses deste ano, as exportações brasileiras para os países do bloco somaram 62 bilhões de reais, contra 52 bilhões das importações. O saldo parece favorável ao Brasil, mas vem caindo nos últimos anos. Na reunião, espera-se encontrar soluções para alguns entraves econômicos entre os países, como o fim do embargo da China às importações de carne bovina brasileira. Esses países têm interesses em termos econômicos, de comércio exterior, bastante diferentes. E a gente não percebe uma disposição clara desses países de fazer uma abertura do seu mercado para a importação dos outros parceiros desses países do BRICS. Além das questões econômicas, assuntos geopolíticos também devem entrar na pauta da reunião dos BRICS, um desafio para um bloco formado por países com interesses tão diferentes. A Rússia, por exemplo, quer aproveitar a reunião para mostrar que não está isolada após a polêmica disputa com a Ucrânia. A reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o interesse do Brasil, encontra resistência no grupo. Eles têm uma força muito grande, mas me parece que eles ainda patinam um pouco nessa coisa de conseguir uma articulação em torno de algo prático. E a grande articulação nesse fórum vai ser como organizar esses interesses em torno de uma pauta comum. Jim O'Neill foi o criador do termo BRICS, que uniu países com realidades muito diferentes, conforme a gente viu na reportagem. 50 bilhões de dólares nesse novo banco, na sua opinião, Ayrton, será capaz de dar uma cara de unidade a esse bloco? Olha, eu acho que isso pode ser o maior fato político para o Brasil dos últimos tempos. Nós estamos manietados pela União Europeia. Eles fazem o que querem com as nossas exportações. A política de grãos passa por eles. Os Estados Unidos controlam o outro lado. Os dois se associam para evitar que o Mercosul se fortaleça. O Brasil não conseguiu agora, junto com o Mercosul, abrir a perspectiva de uma negociação com o mercado comum europeu. Então, o que restou para esses países, chamados países em desenvolvimento, os BRICS? Essa unidade.
Agora, costurar essa unidade vai ser uma tarefa política dificílima. Mas já a sede do banco vai ser em Xangai. Qual é a economia hoje que mais cresce no mundo? Qual é a maior economia no mundo? É a China. Então o banco vai ser a sede lá. Esse dinheiro é para ser investido em desenvolvimento sustentável. Né? Consequentemente, infraestrutura nos países membros em primeiro lugar. Depois vão emprestar dinheiro para outros países. Então, acho que esse é um fato político da maior relevância. E eu não posso concordar com análises táticas deles. O que significa este quadro novo de BRICS funcionando dentro de uma previsão de PIB para este ou próximo ano? O que pode significar isso? Pode significar linhas de crédito para o Brasil que venham desse dinheiro que está sendo lá colocado. O que pode significar isso se houver um funcionamento desses países nos seus próprios interesses? Eu acho que, finalmente, o Brasil está ao lado de outros países. Olha, o mercado que existe na Índia e na China para nossos produtos agrícolas é incomensurável. São bilhões, são 2 bilhões de habitantes do mundo que nós podemos vender para eles os nossos produtos. E aqui nós temos uma agricultura de exportação invejável, não é? Eu acho que é por aí. Abre um novo caminho que, como disse o Ayrton aí, além de Europa e Estados Unidos, de desenvolvimento no mundo? Eu acho muito difícil pela seguinte questão. Os BRICS se reúnem, mas eles têm interesses absolutamente divergentes. São países muito diferentes. E tem, por exemplo, não há nenhuma relação entre a economia chinesa e a economia brasileira, em tamanho, em projeto, em perspectiva. Os interesses que a China hoje tem como potência mundial, o Brasil não é uma potência mundial. Basta ver os países da África Negra que hoje são controlados na prática pela China, né? A influência a economia hoje se transferiu para o Pacífico. O eixo econômico do capitalismo não está na economia atlântica, está no Pacífico. O Brasil que não recebeu a notícia, acho que o Brasil é longe, ainda nós estamos preocupados em fazer aliança com a Argentina, que a todo momento descumpre o tratado feito com o Brasil, inclusive no Mercosul. E vale lembrar que as negociações do Mercosul com a União Europeia não foi resolvido, não por causa do Brasil, que tem uma posição bastante construtiva, mas é por causa da Argentina, porque ela tem produtos que concorrem também, no caso, com alguns países europeus. Então, é uma situação bastante complexa. Agora, a grande potência emergente, efetivamente, é a China, e que tem interesses mundiais. Então, eu acho que os BRICS se reúnem, conversam, vão criar o banco, vamos ver concretamente o que vai acontecer, que isso não resolve em 1, 2, 3 anos, é uma coisa de médio prazo, mas concretamente, há interesses absolutamente divergentes entre eles. E no caso brasileiro, que é o maior parceiro, é a China, há vários anos, o maior parceiro brasileiro é a China, o Brasil encontra problemas de comércio com a China inúmeras vezes, porque a China está buscando outros parceiros que produzem a mesma coisa que o Brasil, ou na extração mineral ou na produção agrícola. No caso da extração mineral, particularmente a relação que a China tem com a África Negra. Portanto, há contradições. Que é importante participar, evidentemente que é. Agora, o que nós, aqui no Brasil, porque a China tem projeto nacional, a Índia tem seu projeto nacional, o Brasil não sabe o que vai acontecer amanhã. Não é ter projeto de médio e longo prazo. Nós não temos qualquer projeto sobre o que o país pode ser daqui 5, 10 anos, infelizmente. O Luiz Macedo pergunta se é a China que vai liderar os BRICS, esse banco, né? Claro. Se é ela que vai ficar uma vez que é a economia mais forte. É, claro. Não, com toda certeza. O capital é distribuído equitativamente. É 20% do capital para cada país. E a China vai ser a sede. Ora, se a China coordenar esse trabalho, não vai ser ruim, não. O duro é você ficar fazendo uma política tendo a coordenação feita pela União Europeia ou pelos americanos. Isso é que é difícil. Mas qual é a diferença? Nós vamos só trocar. Ou seja, vai ter alguém com os olhinhos puxados e o outro de cabelo loiro. A diferença... Nós temos de pensar, a China pensa no interesse dela, ela pensa no interesse dela. E tem de pensar, cada país tem de ter o seu interesse. Nós perdemos a perspectiva há mais de um decênio. Nós não conseguimos pensar o interesse nacional, que é acima de governo. Governo passa. O interesse nacional é permanente. Nós perdemos aqui na América do Sul várias vezes, na Bolívia, na Venezuela, com a Argentina, tal. Perdemos na África, dando dinheiro para ditaduras na África Negra. Nós temos de ter... A China tem... Eu não tenho nada contra... Inclusive, eu admiro o desenvolvimento chinês. Mas eu acho que nós, aqui no Brasil, temos que ter a nossa perspectiva. Temos de acabar com essa ideia de achar que o nosso defeito deve ser os Estados Unidos e a Europa. E nós temos de ver que os nossos efeitos devem ser a gente, é igual no futebol. A culpa é nossa, a culpa não é dos outros. Então, só para arrematar, eu não acho que nós devemos subordinar os interesses da China. Pelo contrário, eu acho que esses países têm que agir com equidade para ver como eles sustentam o desenvolvimento do próximo. O que interessa para um, o que interessa para outro. Isso é perfeitamente possível e a China poderá saber fazer isso melhor que os americanos, melhor que a União Europeia.